Educação no campo e educação indígena. Parte 3. O que diz a lei sobre a educação indígena? Como sempre, nós, profissionais de educação, vamos buscar a legislação que dá suporte aos nossos fazeres. Isso é imprescindível, né? Isso é necessário. Nós não podemos ficar no universo desconhecido das leis e conhecê-las para usá-las e cobrar a sua efetivação. Então vamos ver o que diz. A lei nacional entende que os povos indígenas devem ter uma educação específica, já que é necessário considerar prioritariamente as diferenças culturais e sociais, a interculturalidade, o estudo bilíngue, multilíngue e a língua comunitária. Então vejam lá. O olhar sobre a população indígena, à luz da nossa legislação, é um olhar diferente, específico, que deve ser respeitado. Então, nós temos que considerar as diferenças e levar isso para a formação integral do índio. Para quê? Eu não quero que o índio deixe de ser índio. A ideia é essa. Eu quero que o índio continue sendo índio, mas que seja valorizado, que seja respeitado. Então, por que ele vai estudar na escola ou como na educação? Por que ele não fica com a educação dele mesmo? Para ele ter condições e ferramentas de participar da sociedade brasileira a qual ele é pioneiro. Isso é bem importante. A Constituição fala o seguinte: o ensino religioso é de matrícula facultativo. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa e vai ser assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Isso está claro na nossa Constituição, que é a nossa lei maior. Para os índios, o ensino religioso, assim como para todos, é opcional e, se for o caso, pode ser trabalhado as religiões das regiões, as crenças que acontecem em cada aldeia, em cada comunidade indígena, e a língua falada também vai ser ensinada. A língua portuguesa e a língua ensinada, é trabalhada, é discutida, é escrita, é construída, enfim. Existe um projeto bem interessante de um povo indígena, eu não consigo lembrar o nome agora, que aconteceu o seguinte: eles não tinham a língua escrita. Eles só falavam a língua. E na escola houve um projeto para sistematizar essa língua e começar a fazer registros dela. Então foi um processo. Pesquisem que vocês vão encontrar, isso é bem interessante. Foi um projeto bem interessante na qual os índios mais velhos contavam para mais novos histórias em sua língua e os meninos faziam o registro disso. Então começou a ter mais memória, as coisas ficaram gravadas, né? Claro que sem desvalorizar esse processo da oralidade, que é muito importante. Mas são projetos que perpetuam uma cultura, que deixam uma memória de um povo, que é muito importante. A Constituição de 88 também fala, e isso é importantíssima: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo os seus usos, costumes e tradições. Na Constituição, então, fala que a terra que o índio habita e que precisa para a sua sobrevivência, que é diferente da nossa. Então, eu preciso lá da minha casa e do meu trabalho, no mercado, né? Eles precisam da sua aldeia, da sua terra de plantação, da sua terra de caça, da preservação da natureza. Então, vejam, preservar sustentabilidade para a gente é diferente do índio. O índio vive isso, ele sente isso, ele não questiona, né, o derrubar de uma floresta ou qualquer coisa. Ele sabe que isso não acontece, que não é para acontecer. Claro que nós sabemos que tem todo um processo por trás disso, né? Nós sabemos que não é assim tão simples, tão fácil, tão romantizado, né? Há interesses financeiros na terra, exploração, nós sabemos disso, temos consciência. O aproveitamento dos recursos hídricos, inclusive os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra de riquezas minerais em terra indígena só podem ser efetivadas com autorização do Congresso Nacional e ouvidas comunidades afetadas,
ficando-lhes assegurado participação no resultado da lavra de forma legal. Então, quando há interesse na terra do índio, para a gente poder mexer, fazer alguma coisa, a gente vai ter que ter autorização e o consentimento dos donos da terra, que são os índios, e eles têm que participar da exploração feita na terra, né? Então, veja, isso está bem longe do que acontece na nossa realidade. Então, nós, como educadores, temos que realmente buscar isso. E o que a LDB fala? Que nós precisamos proporcionar aos índios, suas comunidades e povo, a recuperação das memórias históricas, a reafirmação da sua identidade étnica, a valorização de suas línguas e ciências e garantir ao índio, suas comunidades e povo, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais. Então, a ideia da diversidade aqui é bem clara. A gente tem que respeitar, manter e preservar a cultura e apresentar aos povos indígenas a nossa cultura para que eles consigam desenvolver e fazer um link entre esses dois elementos. Assim, ele vai continuar como a sua natureza prevê e vai ter possibilidades de interagir de igual com igual com os povos não indígenas. Esse é o ideal, é isso que a lei fala e é isso que nós deveríamos e devemos buscar. Nós não queremos, como a gente tem falado durante todos os nossos encontros, que todo mundo seja igual. Isso daí não é o ideal, né? Não queremos robô e máquinas. Nós queremos que sejam valorizados as culturas de cada povo, de cada pessoa e que a gente tenha a capacidade de conviver plenamente com todos. E os objetivos da educação indígena seriam a valorização da cultura, o fortalecimento das práticas sociais, a formulação e manutenção de programas de formação, desenvolvimento de currículos e programas específicos, elaboração e publicação de material didático específico e diferenciado e afirmação da identidade étnicas, considerando os projetos societários definidos de forma autônoma por cada povo indígena. Então, é um trabalho bastante denso que acontece muitas vezes, porém, algumas vezes são desrespeitados, mas cabe a nós conhecer esse nicho, né, conhecer esse cenário para poder atuar lá de forma correta, de forma efetiva e de forma ética e digna.